que pensa a União Europeia e quem é exatamente a União Europeia. Nós temos um especialista em aqui que é um ex-senador, um senador italiano. O Del Roio está conosco, como sempre, é um titular deste programa. Ele entende muito dessas questões, vive por lá também, convive com os europeus, ele que também é um europeu, né? A tendência italiana também permite falar com total autoridade sobre este assunto, e o Del Roio, com a sua sabedoria, vai no o que estão pensando hoje os europeus em relação a esta crise mundial que vem vindo por aí, para muitos silenciosamente, mas para outros, como nós aqui, que pensamos e tratamos um pouco além dos fatos, ela esteja boca do túnel para entrar em campo, ou já entrou até, e nós não notamos ainda, nós aqui mais despercebidos não notamos isso. A segunda pauta do programa é, claro, a conjuntura nacional. Nós tivemos hoje, mais uma vez, um incidente importante envolvendo a Polícia Federal do Rio de Janeiro. O senador Bolsonaro, filho do presidente, que está aí de novo dando explicações, e é claro a questão dos militares no Brasil, né? Nós tivemos esta semana, inclusive, vamos citar aqui, o professor Manuel Domingos emplacou um importante artigo no Estadão sobre a questão militar. Nós tivemos aí de alguns oficiais antigos da AMAN. Vamos tratar de tudo isso aqui no nosso programa de hoje. Eu quero dar um alô geral a todos os participantes do Caleidoscópio. Boa noite, amigos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, companheiro de bancada. E boa noite, ouvintes da RW Brasil. Bem, prazer rever vocês, participar da conversa. O prazer é nosso com a tua volta. O professor, vamos registrar aqui, o professor está de volta ao Caleidoscópio, faltou no último programa por conta aí da Covid, mas parece que está tudo bem, o professor aqui, os familiares estão se recuperando, está tudo bem melhor. Bem, vamos começar então este programa aqui já com o nosso assunto inicial. Nós tivemos esta semana dois fatos importantes. O deles foi que a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, alguns dos seus oficiais, aqueles mais, emitiram uma nota, um manifesto, e este manifesto disse coisas, ou deu recado, em relação à divulgação da tal reunião aquela. Os militares da reserva acabaram assinando esta apoio ao ministro-chefe, o general Augusto Heleno, e ameaçou o Supremo, pelo que disseram, consequências imprevisíveis da unidade nacional. Nesta mesma semana, o professor Manuel, que está aqui conosco, que é um dos titulares desse programa aqui, também emplacou um artigo, como disse, falando e tratando deste assunto, destacando todo o valor dos militares na vida nacional, mas que presentemente não estão lá se comportando como se esperava, como o Brasil, que estuda o assunto, espera. Professor, eu começo com o senhor, porque o assunto é seu, o artigo é seu também, e a manifestação de Agulhas Negras é importante também. O que o senhor está entendendo ainda na esteira deste manifesto de Agulhas Negras, da AMAN, e agora, especialmente hoje, esta resposta da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro? Olha, eu começaria com uma pequena correção. Não se trata de manifesto da AMAN. Não há oficiais da AMAN, não sei os quadros que estão servindo lá. Se trata de... Todos os oficiais passam pela AMAN. Se trata de uma turma, uma turma do general Heleno, né? Uhum. Que se manifestou de forma, por acaso é da turma de 71. Uhum. Olha, há uma
uma certa oscilação diante dos analistas, diante dessas manifestações de oficiais da reserva. Uns dizem o seguinte, que vale pouco, porque estão na reserva, estão de pijama, não tem armas na mão, não podem mobilizar, não contam. Eu tenho uma opinião diferente. Acho que influenciam e, ao mesmo tempo, refletem os da ativa. Uhum. A gente não deve menosprezar o oficial da reserva. Uhum. Creio, inclusive, que, na atualidade, desempenha um papel político mais importante do que os da ativa. Pela seguinte razão, porque nós estamos numa fase de embate político e eles estão ativamente neste embate, atuando freneticamente. Eles influenciam as fileiras e falam o que as fileiras não podem dizer. São, de certa forma, porta-vozes. Por isso, eu vejo com inquietude uma manifestação como essa, um endosso ao que ao purgante, estapafúrdio, insolente do general Heleno. Nada que se manifestar sobre isso, ele não tem direito de se manifestar como autoridade pública, de se manifestar sobre um posicionamento de um juiz, de um ministro, né? E, sobretudo, que tratando de forma absolutamente incorreta, porque o ministro, no caso, Celso de Mello, não deu ordens para nada. Ele simplesmente repassou formalmente um documento oriundo do Ministério Público. Esse detalhe, digamos, jurídico, talvez seja o aspecto secundário. O principal, que ele foi arrogante e absolutamente indisciplinado. Mostrou uma valentia aí completamente fora do esquadro, fez repetindo o padrão de comportamento de seu chefe, do presidente da República. Eu acredito, sinceramente, que esse tensionamento, ele reflete um ânimo coletivo das Forças Armadas, nem sequer precisamente do Exército. O ânimo é de confronto. Estão envolvidos na tática de Bolsonaro de esticar a corda ao máximo e partir para o confronto. Essa é a minha sensação. Agora, nós temos hoje uma resposta institucional interessante, me chamou a atenção o posicionamento do Rodrigo Maia, desse tensionamento brutal, ao qual, diante do impasse provocado pelo presidente da República. O que disse o presidente da Câmara? O presidente da Câmara, em resumo, disse: é hora de nós cuidarmos de duas coisas, da pandemia e da recuperação da economia, traçar já os planos nesse sentido. O Rodrigo Maia não caiu na jogada de acirrar. A pergunta que talvez inquiete os brasileiros mais informados hoje é a seguinte: haverá finalmente o confronto desejado por Bolsonaro? O confronto, na verdade, já existe. Ou seja, esse confronto chegará às vias de fato até propiciar a ruptura institucional que ele pretende? Eu não tenho respostas a essa pergunta. Bom, professor, até para a gente estabelecer aí vamos então chamar à mesa aí o Del Roio e o Falco. Este confronto está encaminhada ou não? O que vocês acham desses fatos aí que o professor elencou? Marcelo, vou continuar, né, com o meu ensaio de líquido penetrante, que é o que a gente faz para examinar a integridade de soldas. Que a gente procurou fazer isso no programa passado.
quem essa nota é dirigida? O alvo dela é quem? O alvo dela é o ministro da Defesa. O alvo dela é o general Pujol, que é o comando do Exército. Eles pedem que esses se posicionem energicamente, e no caso, contra a STF. Né? O que chama a primeira atenção, a nota, que cita explicitamente o nome do general Paulo Chagas, que não assinou a nota e teve já um contencioso com a STF, né? E expôs por que ele não assinou. Né? Primeiro, porque ele não se sentiria à vontade de assinar um texto onde ele era citado. E segundo, que ele não via nenhum sentido. O general Heleno não estava sendo atacado. Tá, não? O general Heleno estava precisando ser reforçado contra quem ele está enfrentando. Então, acho que ele reflete essa nota um pouco, um dissenso, uma contradição entre os altos mandos. E acho que é interessante, porque o general é um homem conservador, por óbvio, de Brasília e tal, mas ele tem uma coisa que se chama caráter. Ele declarou hoje à imprensa que se ele estivesse naquela vida plenominada em Brasília, que o vídeo foi divulgado recentemente, ele pediria o boné e ir embora, porque aquilo foi um escândalo na sociedade. Não? E declarou isso publicamente, não fez questão de dizer não. Então, um homem que tem... E isso é uma coisa admirável, admiram pessoas que têm posicionamento que tiver, mas que têm integridade de propósito. E que ele não via sentido nisso, que no meio das instituições não de promover uma ruptura institucional. Acho que a não assinatura dele lustre ao quem assinou a nota. É o general Rocha Paiva. O general Rocha Paiva, para quem não conhece, é o general Melancia. É o general que não ganha nem guerra de travesseiro. General Melancia foi assim que o inominado o chamou. Não? O Rocha Paiva. Não ganha nem guerra de travesseiro, foi assim que os... Não? Mas esse homem, hoje que tem um cargo lá na Comissão da Anistia, com a Damares, a mulher da Goiabeira, se presta a assinar. E olha, militar é uma coisa que leva em conta a hierarquia. Ele não é nem o primeiro da lista, os generais, são dois que assinam, ele é um dos dois. Como é que você assina? Você está com um carguinho no... Está defendendo a boquinha? Então, primeiro, ele já tinha que ter adotado a postura que o general Paulo Chagas falou: se eu tivesse nessa reunião, eu pedi o boneco, mas ele não só não pediu demissão depois de todas essas coisas, mas como ele assinou a nota para manter o seu cargo. Entendo. Eu acredito que essa contradição, né, foi, no fundo, para pressionar particularmente o ministro da Defesa, o general Pujol, a ter uma atitude anti-STF e nessa guerra insana. Sim. Ô Del Roio, eu vou te acionar e vou pedir que eu vou retomar a pergunta para tu retomares esse assunto. O professor Manuel falou em confronto. De que nós estamos falando? Do confronto do governo Bolsonaro e dos militares, estes que estão aí assinando apoios, contra o STF? Ou é um confronto de maior monta, inclusive, que inclui o povo brasileiro? Bom, obviamente é uma guerra contra o povo brasileiro. Quer dizer, aquela reunião horrorosa que nós vimos, destruição da cultura, da instrução, da educação, das florestas, da natureza. Era uma guerra total contra o Brasil. Se um inimigo muito feroz tivesse reunido, um inimigo do exterior, e desejasse todo o mal do mundo a nós, não teria feito aquelas propostas, meu Deus do céu. Mas, especificamente, aqui é uma guerra de instituições. Contra o Supremo, nesse momento, familiar, do Bolsonaro, e não só, dos que estão
em torno a isto é uma guerra também. O presidente parece que está muito preocupado. O presidente falou muito em ser presos, né? Os ministros e tal, se outro governo lá estivesse. Pois é. Não só o presidente, falou também alguns ministros e uma ministra, né? Prende prefeito, prende governador. Meu Deus do céu, isso aqui é uma federação. Prender governador representa um estado. É uma coisa seríssima. Você prende se o cara cometeu um crime, matou a mãe a facada. Não se prende assim, não é assim que se trata a questão. E essa ameaça existe, sendo que não é uma ameaça, em primeiro lugar, contra a esquerda. É uma ameaça de classe dominante, de luta de classe dominante. Porque você vê, eles foram contra o Witzel, ao governador do Rio, prometido, inclusive. Talvez o governador do Rio conheça muita coisa sobre milícia, sobre quem é milícia, quem não é. Deve conhecer muita coisa da família Bolsonaro. É de lá, deve conhecer muita coisa. Teve mais de 1 ano e meio no poder, viu arquivos de polícia, não sabe muito. Você vê, o outro governador que eles odeiam, que está ameaçado, é o governador de São Paulo, Dória. Era também ele um aliado da eleição do Bolsonaro. É um homem de direita, mas insuportável. Os caras o atacam dia e noite, o acusam de tudo e o ameaçam de prisão. É verdade que ameaçaram também de prisão, assim, falando ao governador do Ceará. Mas me parece que não é ali tanto o problema. Eles querem mesmo limpar a área interna. Ora, isso é um confronto total. Isso é um confronto. O senador Olímpio, que é coronel de senador de São Paulo, homem de direita, fez uma declaração: resistiremos, aqui não venham. Isso é um absurdo. Quer dizer, que revela também as contradições numa área delicada, a área armada. É isso. O destino é o seguinte: eles querem sim. Se for possível um golpe que ninguém diga que é golpe, eles vão ficar mais contentes. Sim. Mas se for necessário, só que vão ter que romper a estrutura federativa dos governadores, vão ter que um Supremo Tribunal Federal que basicamente é conservador, vão ter que romper, inclusive, uma parte do parlamento, né? Porque não todo o parlamento está com eles, e não somente a esquerda faz oposição parlamentar, existe já uma vasta área até de direita que faz uma oposição dura. Então tem uma decisão no plano internacional, no plano global institucional. E termino com isso. Eu nunca vi Forças Armadas coesas. Todas as Forças Armadas que eu conheço nunca foram coesas. Elas acabam sempre tendo divisões. É impossível que a sociedade não influa. De um jeito ou de outro acaba. Então, essa briga de governadores, essa briga, sobretudo de governadores, acaba influindo de um jeito ou de outro em algum militar que está impotente. Nós vamos ter também um desenvolvimento nessa área. É isso que eu acho. Bom, por enquanto. Logo na questão internacional, mas eu vou pegar emprestada uma frase do próprio Falco, que acho que isso resume bem o momento que a gente está vivendo. O Falco disse dia desses, acho que nessas reuniões que a gente tem aqui na linha de serviço, vamos dizer assim, o Falco disse assim: toda vez que o Bolsonaro tem uma crise e briga com muita gente, ele bota mais militar no governo para se fortalecer, parece. Então parece esse um espírito de corpo, né, do presidente, né? E aí talvez aumente a tensão, né? Porque vai aumentando e todos estão tensos, né? Então vai aumentando esta panela de pressão aí. Bem, vamos falar da política internacional. Então, nós já estamos há 20 minutos desta questão conjuntural do país, mas há um mundo lá, grande ebulição. Nós falamos aqui no Caleidoscópio da grande pressão que está fazendo os Estados Unidos junto à China, fazendo ameaças e prometendo rompimentos que a gente não sabe se terão força para isso. A gente tem discutido isso aqui. No programa passado, o Del Roio principalmente se perguntou: mas o que pensam os europeus a respeito? Como é que esse pessoal está
tá reagindo diante dessas pressões que, na verdade, estão ali, né? A China está ali, juntinha da União Europeia. Eu queria que o Del traçasse aqui um perfil destes europeus que fazem parte da União Europeia, assim, diante destas ameaças vindas lá da América do Norte, Del. Não sei se o Del está me ouvindo. É o seguinte, quando a gente fala do exterior, nós temos sempre que entender que nós estamos falando também do Brasil, porque o Brasil é um país de exportação territorial, 210 milhões de habitantes, tudo isso, as contradições internacionais caem aqui também. E as alianças que vão se formar internamente, ou se formam internamente entre grupos econômicos, interesse tecnológico, interesse militar, influem no desenvolvimento da nossa crise. Por isso, falar um pouco do exterior, falar, sobretudo, dos principais polos, né? Obviamente, hoje está bastante claro que nós temos uma aliança chinesa-russa que se contrapõe ao poder norte-americano, ao decadente, mas lentamente decadente, ainda muito forte, poder americano, e isso tudo balança a questão outro polo. Desde a Segunda Guerra Mundial, desde sempre, desde 1500, a Europa, afinal de contas, o Ocidente, representar o Ocidente, ela conta muito. Na verdade, começa a contar menos, também ela. Mas ainda é uma potência. A França, por exemplo, tem armas atômicas, outros têm exércitos potentes, tem economia, tem riqueza. A América Continental representa 370 milhões de habitantes, é um belo núcleo de população em grande dificuldade. Eu queria dizer uma coisa que é muito difícil. Se você perguntar para um europeu o que ele entende pela estrutura da União Europeia, eu acho que os 95% não vai conseguir responder. É muito complexo. Primeiro, quando se fala Parlamento Europeu, várias vezes o Rui foi do Parlamento Europeu. Que coisa complicada. A Europa tem 3 parlamentos. Você precisa primeiro saber disso. Existe um parlamento que trata somente de questões boazinhas. Ecologia, direitos humanos, e tem o tribunal, que julga. Tem juiz, julga e prende, se for o caso. E tem o tribunal. Eu fui desse parlamento, do parlamento do Conselho de Europa, que faz parte, por exemplo, da Rússia. Então, ele tem uma característica diversa. Aliás, o maior grupo de parlamentares são os russos. Depois nós temos um outro parlamento da União Europeia Ocidental. Esse é um parlamento que ninguém conhece. A base dele é em Paris. Ele trata de armas, e astronáutica ou não militares, mas o objetivo dele é criar um exército europeu. Porque a União Europeia, cada país tem os seus exércitos nacionais, mas não tem um exército europeu, porque o exército europeu é a NATO, é a OTAN, é algo sob o comando americano. Não que de vez em quando mude o general, põe um general lá francês, mas não importa, é sob o comando americano. Então existe esse outro parlamento, são criar um exército europeu, fora dos Estados Unidos, só tropas europeias. Eu fui missão de defesa deste parlamento, mas não fui do parlamento da União Europeia de Bruxelas. Só isso já derreteu a cabeça de qualquer um que ouve. É muito complexo isso. Mas a União Europeia, que é aquilo que nos importa mais, ela foi criada em 1957, é um velho sonho. Quem no século passado propôs a criação da União Europeia foi a delegação soviética, do Tratado de Brest-Litovsk, em 1918. Foi Trotsky, concretamente, que propôs. Vamos criar a União. Evidentemente não foi feita, mas na luta antifascista do Ocidente saíram vários documentos dizendo para se criar a União dos Estados Europeus. Por quê? A Europa fazia 2000 anos de guerra.
Tinha que fazer, inventar alguma coisa que não continuasse a guerra. Então, em 57, foi para frente, foi uma construção muito difícil, muito difícil. Até em 1991, quando cai o bloco soviético, quando caem os países socialistas, aí a União Europeia, que estava crescendo lentamente com poucos países, fica excitadíssima, decreta o fim da história, vive o neoliberalismo e vamos à conquista do território do leste. É quando a Alemanha Ocidental conquista e coloniza a parte oriental da Alemanha, é quando estraçalham os estados, por exemplo, a Iugoslávia é estraçalhada em 6 estados, estraçalha a Tchecoslováquia, tudo aquilo é terra de conquista. Eles têm que entrar na União Europeia, mas com algumas condições, que são obrigatórias. Primeiro, privatização total de tudo. E depois, ajuste fiscal, etc. E anticomunismo, e repressão ao comunismo. A social-democracia aceita alegremente, isto os partidos conservadores até menos alegremente do que a social-democracia, e a Europa se transforma nisto, um polo de neoliberalismo. Só que a conquista dos países deu um número muito grande de países dentro. Países pequenos, países médios, mas em tudo isto a grande tendo um peso enorme, sobretudo através da moeda. Implanta no ano 2000, o euro forte. O Del Roio, isso tem criado problemas muito. O Del Roio, eu vou te propor, até por uma questão do tempo do nosso programa, eu vou te propor um corte. Sim. Eu vou te propor um corte. Não, deixa como é essa proposta. Eu te perguntaria assim, de forma até meio grosseira, quando China e também por consequência de alinhamento, né, de aliar-se, a Rússia se levantam por uma grande disputa comercial em termos macro, o que pensam os europeus, os outros partidos? Eles ficam onde estão, eles vão se posicionar, eles vão se levantar junto com quem? O que farão esses europeus diante de China, Estados Unidos e Rússia? Pois é. O problema está ligado à última frase que eu iria falar. Nos anos não existe crescimento econômico na Europa. É paralisado. Toda a estrutura burocrática e o exaurimento também do neoliberalismo e as populações europeias são sistematicamente empobrecidas e vem a sua parálise. Mas, ao mesmo tempo, o grande inimigo, que é a Rússia, há anos que está crescendo, inclusive militarmente, inclusive tecnologicamente, e tem uma aliança com a China, que era uma coisa muito longínqua, mas que agora... E as únicas possibilidades... Ao mesmo tempo, tem os Estados Unidos muito agressivo. O grande pai da União Europeia, ideológico dos Estados Unidos, muito agressivo. Ele tem dificuldades de manter aquilo, está se retraindo. Então, hoje, as populações europeias sentem um profundo medo. Medo da pobreza, medo do vírus e medo de onde eu vou parar. Quem é o meu aliado? Quem é o meu amigo? Quem é... Eu vou ter que ir para a guerra com quem? Com a Rússia? Alguns jornaizinhos lá, a Rússia não tem importância, não vai acontecer nada, não. Mas se você fala com qualquer europeu sensato, seja polonês, qualquer europeu, pelo amor de Deus, não fala disso comigo. Tem sentido. Guerra com a Rússia é respeitável demais. O problema da China. A China corrompe, porque a China corrompe até no sentido bom, mas corrompe. Ela fez tanta proposta de desenvolvimento, de tecnologia, de ciência, de dinheiro, uma atrás da outra, que é impossível resistir também por muito tempo. A tal da rota da seda, ela não consegue ficar fora, não consegue, ela não tem futuro de ficar fora. Vai virar colônia alemã, se não entrar nisso. Estamos num momento que a União Europeia não sabe o que decidir. Aliança com a Rússia. Eu só vou contar isso. É tudo uma grande sacanagem na União Europeia. O bloqueio tem um monte de bloqueios contra a Rússia.
porque a Rússia é ruim, porque a Rússia invade a Crimeia, porque a Rússia faz aquilo. Então não se pode vender, não se pode negociar com a Rússia. Você pega a Alemanha o que faz? Tem lá um belo país que se chama Bielorrússia. Bielorrússia não pertence à União Europeia. Então a Alemanha faz imensos investimentos na Bielorrússia, faz todas as fábricas para produzir tudo aquilo que quiser na Bielorrússia. E a Bielorrússia exporta para a Rússia. A Bielorrússia é difícil dizer que não é Rússia, mas entende? As coisas funcionam de uma forma tal, muito cínica na União Europeia, mas isso chegou a um limite. Há um limite, é o que ser tomada, e essas decisões vão ter que ser tomadas nas próximas semanas, porque quando acaba o bloqueio do Covid, desbloqueia um pouco de coisa, de discussão, mas vai acabar o vírus, ou vai amenizar de uma forma tal, eles vão ter que enfrentar esse problema. E aí, a mesa do Royo, nos partidos e nos países vai ser... Vamos rodar a mesa. Falei muito, minha gente, mas é que... Não, mas é necessário, é necessário. Senador, mas ninguém é senador à toa, né? Ainda exatamente. Senador italiano, Senado de Roma, que eu, cá entre nós. É verdade. Como também oriundo, eu fico até, assim, lisonjeado de falar com o senador Romano. Não, tá falando de um senador, né? Então nós temos que fechar o bico. Que o Cícero, que o Catilina. Não, eu já gosto mais do Júlio César, do Marco Antônio. Bom, mas com a data... O Data Vênia, o honorável... Mas esses eram militares, não eram senadores. Com a Data Vênia do honorável, eu quero chamar o professor. Professor, o cinismo vai terminar depois da pandemia? O cinismo? Na Europa, né? A pergunta também não entendi. Porque o Del Royo com certeza entendeu. O Del Royo usou esse termo. A Europa, os europeus, a União Europeia é muito cínica em relação com quem? Diante dos Estados Unidos, diante da China, diante da Rússia. Ele usou esse termo, são muito cínicos. E muito isso na esteira dessa expressão. Quando o cinismo terminará depois da pandemia, quando as coisas terão que ficar mais claras? Olha, eu não estou habituado a... Primeiro, eu adorei, eu ficaria ouvindo 2 horas aí a explosão do Del Royo. Agora, por dever de ofício, quando aprecio questões assim, eu não vou muito pelo lado moral, porque cinismo. Você tira o cinismo e desaparece a política, inclusive a política internacional, ou particularmente a política internacional, que é feita de um jogo. Eu entendo a situação da Europa, estava adorando a exposição dele, porque ele refletia todas as angústias, os dilemas vividos por essa grande aventura que foi a criação da União Europeia. A dramática situação da Europa, com nada mais, nada menos do que um capítulo especial, muito importante, da mudança da ordem mundial. A China chega oferecendo coisas, disse o Del Royo, mas é óbvio, há uma disputa pela hegemonia. Ele se referiu aos Estados Unidos como decadente, no que eu concordo. A China está apresentando condições de crescimento e de obter essa hegemonia em disputa. Nessa crise atual, eu vejo que o principal não seja exatamente o elemento econômico resultante da Rota da Seda, mas nas relações internacionais e nas conquistas de hegemonia, você tem que prestar atenção àquele padrão, alguns poderiam dizer o soft power, né? Está na moda aí, esse pessoal que estuda relações internacionais, mas aquele prestígio, aquele padrão valorativo no qual qualquer potência tenta projetar para exercer a dominação. E nesse caso, o episódio mais interessante, mais importante disso foi
o fato de os Estados Unidos pretenderem ter para si comprar a vacina e obtê-la com exclusividade, e, em contrapartida, quem é candidato ali diz: a vacina será de todos, é um bem público mundial. Ora, ganhou de lavar. Os Estados Unidos conseguiu dominar durante muito tempo, porque mostrou para o mundo que ele tinha um padrão civilizatório, ele foi digamos assim, ele tinha melhor música, ele tinha uma alta postura, ele tinha um desenvolvimento. De lá dos Estados Unidos vinham as coisas importantes e tudo, não era só força, era o sistema norte-americano que esperança, bondade, altruísmo, isso tudo está pela escúria, caiu. E quem aparece? Não aparece só, Del Roio. O plano de projeção econômica tem um padrão que está sendo impresso pela China. E isso, me parece, foi o lance mais interessante da última semana, né? O anúncio do Xi Jinping dizendo o objeto pelo qual o mundo mais anseia é a vacina. Eu investi não sei quantos bilhões na vacina. A vacina não é minha, a vacina é de todos nós. Veja, quem leva moralmente a parada, quem abre caminho, né? Pois é, essa retirada dos Estados Unidos, porque tem feito coisas. O Falco, que é até muito conhecedor da questão militar e tal, os Estados Unidos ontem acabar com o projeto Céus Livres, me parece, a tradução para português. Dificilmente aqui, mas é uma coisa chave e que põe a União Europeia numa situação muito difícil em relação à Rússia. E a Rússia pode fazer também a boazinha, dizer: não, eu estou de acordo com vocês, eu não estou de acordo, vamos lá, tá. Explica para eles o que é céu livre. Diga lá, Falco. Céu aberto, eu não sei a tradução exata em português. Diga lá, Falco. Bom, é isso mesmo. Céus abertos é que os Estados Unidos e a Rússia, a antiga, né? De vez em quando, seus aviões militares, eles podem sobrevoar os territórios mutuamente. Ficando sobrevaria a Rússia e o avião russo sobrevaria os Estados Unidos. Isso no sentido de que se acompanhe, né, a concentração de tropas, desenvolvimento de armamentos, enfim. É uma tarefa de inteligência, de boa vontade, de maneira a ter. O único tratado, os Estados Unidos acabou saindo, né, e denunciando lateralmente o Pacífico de médio alcance. O único que falta ser denunciado, e que parece que a próxima vez, é médio de longo alcance, que é o SALT 3, né? São os três ali. Agora, teve uma discussão, Del Roio, que isso é uma coisa interessante, porque nessa mesma época que estava sendo discutido, ali na semana que estava discutindo, o Trump anunciou isso, o embaixador Richard Bernal, que anda dos Estados Unidos lá na Alemanha, entrou em conflito com os alemães. Eles não querem mais, os alemães, que sejam instaladas 20 bombas nucleares B-61 que ficam estacionadas na Alemanha, mas isso dentro da compartilhamento da OTAN, né, de países compartilhados. E os alemães não querem mais que essas bombas fiquem ali. E esse embaixador, ele disse simplesmente o seguinte: então nós vamos levar para a Polônia. Aí piorou, né? Entendeu? Piorou porque você coloca uma situação de provocação bélica, aí nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de armamento nuclear e com um poder de fogo grande, né? Então eu penso que essa questão real para o cenário da Europa, né? Que a Europa é uma terra ocupada. A Alemanha é um país ocupado até hoje. Entendeu?
Os Estados Unidos dominam, através da OTAN, militarmente a Europa. A França, que tem um pouquinho, né? Aliás, o professor morou também na França, pode nos colocar coisas a respeito, que tem um pouco de independência nisso, tem armamento nuclear, e já entrou e saiu da OTAN, a França, quer dizer, não necessariamente a OTAN, a França sempre teve uma postura nisso. Mas o fato é que ela está num problema grande, e aí uma hora a gente pode discutir. Me interessa muito saber qual o destino do euro. Eu acho que essa é a questão, a primeira questão que eu coloco na mesa. Acho que o euro está em xeque. A existência ou não do euro como moeda dos países, ela está em xeque no momento atual. Isso não é acontecendo, né? Então, esses pacotes vão ser discutidos para avançar. O Del Rey tem mais detalhes sobre isso. Na semana passada, o detalhe que eu tenho é o pacote de 500 bilhões de euros propostos pela Angela Merkel e pelo Macron para ser emprestado aos países. Levantou a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Áustria, e falaram: nós somos contra, porque isso vai aumentar o endividamento e nós não queremos assumir dívida, e nós não queremos estes empréstimos. Então, essa é uma celeuma. Ou seja, como a Europa se recupera economicamente dessa crise causada pelo Covid, né? Bom, encerro por aqui. Bom, o Del Rey, eu sei que eu cortei a dor, né? Mas eu quero te dar a oportunidade de continuar a tua explanação no que se refere a o que farão os europeus agora. Você não conseguiu me dizer quais são exatamente as expectativas dos europeus agora. Eles serão mais arrojados do que estão mostrando? A situação... Não, porque eles que não funciona. É um sistema que você precisa primeiro de unanimidade. Tem que ter 27 países que decidam a mesma coisa. Ora, é muito difícil, pode decidir, sei lá. Como é que vão decidir se o dinheiro que tem que ser distribuído tem que ser a fundo perdido, como se diz? Como é que se vai distribuir em cada estado? Isso é praticamente impossível. Mas isto é porque se a União Europeia cai 7, 8, 9, 10, 11%, isso, tem uma divergência sobre isso, mas a queda do PIB vai ser enorme, já em países, como eu digo, com dificuldades. Se não tivesse auxílio, para que serve a União Europeia? Essa vai ser a grande discussão. Aí você diz: puxa vida, Paulo, mas o Macron e a Merkel propuseram 500 bilhões, a parte que é insuficiente. A discussão hoje de noite estava em 2 trilhões a necessidade. Vai ser discutido amanhã cedo, desse momento que nós estamos conversando agora. Se é 1 trilhão, 2 trilhões, 500 bilhões, mas já deve ir para 1 trilhão. 1 trilhão. Eu pergunto se... Mas aí tem um truque, o que é cínico. Tem um truque. Quando a Merkel propõe isto, e é dado, não tem problema, imagine, isso é insuportável para a maioria dos alemães. Ela sabe que ela vai perder tudo quanto é voto. Então, ela põe, eu vou chamar de aliado, mais abaixo. Ele põe a Áustria a bloquear. Aí a Áustria bloqueia todo mundo. E aí ela entra mediando. Então o que ela quer? Que esse dinheiro seja dado. Mas a Alemanha teve muita perda, vai ter muito dinheiro também. Mas ela é mais rica. Que esse dinheiro possa ser aplicado e ajuda outros países. Por que a Alemanha faz isso? Por que ela quer ajudar outros países? Por exemplo, quer comprar todas as empresas quebradas do norte da Itália. Ou também da França. Ô Del Rey, eu acho que o professor acho que queria fazer uma provocação. Sim, desculpa, a gente fala demais. Senadores italianos nunca falam demais, o Del Rey. Diga, professor, o senhor queria fazer uma provocação. Não há uma certa precipitação nessa discussão de amanhã, posto que a gente não sabe nem como é que vai ficar o mundo
Nós estamos numa pandemia em curso, é difícil prever, ninguém conhece nem a doença direito. Ficam todas essas estimativas acerca de queda, ou todas as projeções podem não se sustentar, não está marcado o final dessa crise. Eu fico me perguntando, essa discussão não é muito precipitada? Vamos ouvir o que o Falco tem a dizer disso. Ô Falco, essa discussão está precipitada ou não? Depois eu falo. Diga lá, Del Roio. Olha, ele é senador, eu ainda não fui senador italiano. Lá atrás eu tive parente que foram senadores lá. Quando você for, os cabelos vão crescer, você vai ficar muito mais bonito, tá bom. Ô Del Roio, a discussão está precipitada ou não? Eu quero dizer o seguinte, existe... Como é? A discussão está precipitada ou não? É um problema muito real. A maior parte do coronavírus tem caído muito. E se calcula que ela esteja basicamente controlada se não houver a segunda onda, que pode haver. Esse é o ponto. Mas eles têm que, por um problema também de economia, porque é verão agora, o verão lá não é muito longo, eles têm que reabrir tudo o dia 15 de junho, previsto para abertura 15 de junho, todos os países da Europa. Vamos ver se vai ser assim, mas é o que está previsto. Então fica o problema da economia, essa data da abertura, e que tudo funcione como está funcionando até agora, basicamente. É claro que tem um risco aí muito alto. Mas é esse o problema da discussão do dinheiro. Entendo. Mas, de qualquer forma, não é uma discussão que vai terminar amanhã, não, nem depois da manhã. Vai correr sangue nessa discussão. E aí, Falco? É só uma das. Vou colocar duas contradições, que essas contradições são importantes. Na Europa, a principal contradição dos Estados Unidos é principalmente com a China, né? A contradição principal nos Estados Unidos, na Europa, é com a Rússia, né? E qual é essa contradição? A Rússia é o maior produtor de gás do mundo, e ela que já é fornecedora para a Europa desde lá da época ainda da União Soviética. Os americanos entraram no mercado de gás, exportando gás com o shale gas, shale oil, recentemente. Então, o motivo e o motivo por qual ele quer e se manifesta contra o Nord 2 e conseguiu viabilizar a sua variante sul do gás russo que chegaria para os países do sul, Áustria, Itália, entre outros, né? É porque ele quer botar o gás dele, simples assim, né? Inclusive um ex-ministro alemão já declarou isso textualmente. O problema que os americanos querem é que nós compremos o gás deles e não compremos. A Ucrânia cumpre, né? E aí, essa minha mania de ficar olhando o mapa, se você for olhar o mapa dos gasodutos que saem da Rússia e vão para a Europa, antigamente era já feito via terrestre. E o entroncamento principal era na Ucrânia, né? Bom, agora esses gasodutos estão passando pelo mar, até porque existe esse problema. Então a Ucrânia cumpria também, a desestabilização ucraniana cumpria um papel para os americanos importante. Bom, porque a questão do gás, porque essa é uma contradição que agora, até terminar o Nord Stream 2 e continuar isso, essa guerra ainda não terminou, ela é continuada e os americanos não vão desistir assim. Segundo problema, que eu acho que é estrutural, entendeu? E essa contradição eu jogo aos colegas da mesa. O euro como moeda europeia. Eu acho que isso foi muito bom para os tedescos, foi ótimo para a França e péssimo para a Itália, péssimo para a Espanha. Porque, na verdade, como ele foi o marco, e vou pegar o marco. Então, as mais valorizadas europeias, elas depreciaram, fizeram uma espécie de média, e as outras se valorizaram um pouco. A gente aqui que teve a moeda por tempo, a gente entende que é isso. O que aconteceu? Vamos falar da Itália. Os produtos italianos ficaram mais caros, né?
E houve uma perda de poder aquisitivo. Caros a ser exportados, né? Então, essa é uma questão estrutural. Esta crise coloca não só o problema dos países, mas, na minha opinião, a existência de moeda dos países. Porque você pode ter uma União Europeia, nós tivemos até pouco tempo atrás aqui o Mercosul, agora, não, olha, com essa moeda, os tedescos fizeram o que o Hitler tentou fazer com os tanques na Europa. Tomar conta da Europa economicamente e ficar as suas estacas nos países. Acho que o euro ele é um problema a ser enfrentado. E nós falamos de 500 bilhões de euros. 1 trilhão, 2 trilhões, vem cá, alguma hora alguém tem que pagar essa conta. Você acha que o alemão vai querer pagar a conta? Não pagou ninguém. Vai pagar agora esse? Não vai. Não, a nossa proposta olha aqui, não é essa. Ninguém paga. Eu quero. Mas fica para a próxima. Nós já estamos falando aqui há 54 minutos. Eu quero dar 2 frases para a gente encerrar o nosso caleidoscópio de hoje. Eu vou começar pelo professor Manuel. 2 frases, professor. Pode ser mais, é claro. 2 frases é o jeito de se dizer. Com o senhor a palavra, professor. Olha, eu acho que a incerteza é a palavra, digamos, é uma angústia acentuada não apenas pela pandemia, mas sobretudo pela disputa, pela hegemonia internacional, pela hegemonia do mundo, e disso não vai ser resolvido com toque de mágica, nem sem sangue. Não conhecemos na história da humanidade transições desse teor sem muito sofrimento. Eu vou deixar o senador para o final, hein? O Falcão, e aí? 2 frases. Primeiro, manifestar novamente minha alegria pela volta do Manuel. Fiquei aflito e parabenizá-lo. Deu um artigo que publicou no Estado de São Paulo, um brilhante artigo, e foi uma tribuna utilizada por um cidadão que nós, no programa, falamos, puxando bastante a orelha dele. Né? Usou o mesmo espaço, né? Significa que realmente isso foi muito bom. Então, eu creio que isso. Acho que, finalizando esse tema aqui, esse tema Europa, primeiro que é complicado, né? Porque são países que têm uma história, cada país tem sua história, então essa entidade ainda não existe assim, de uma forma sólida. Então, acho que é um tema assim, de revisitar. Né? Eu penso que a gente pode pegar ou uma vez, né, e esmiuçamos este ou aquele tema, né, ou este ou aquele país. Eu acho que assim talvez fosse mais produtivo para nós e para o debate e para os nossos ouvintes. Com certeza. Nós, na verdade, estamos encontrando o caminho, né? Senador, a palavra é sua, a palavra é do Senado. Eu acho que o grande líder Mao Tse-tung disse uma frase mais ou menos: tem uma grande confusão embaixo do céu. A situação é ótima. Isso poderia ser a situação do Brasil. Nesse momento de grande confusão internacional, o Brasil, com seu peso modesto, mas não minúsculo, com seu peso, ele poderia estar exercendo um grande papel diplomático, um grande papel, inclusive, de crescimento, aproveitando todas essas contradições e tendo uma linha coerente de fazer o mundo melhor. E olha, nós estamos só em reunião discutindo palavrada. Essa é uma grande tragédia. Se tivesse algum militar com o mínimo senso que chama de pátria, está na hora de dizer alguma coisa. Até a próxima, minha gente. Tá certo. Bem, eu acho que o Del Roio puxou a orelha de quem merecia. Depois de toda esta pandemia para divulgar um vídeo, eu acho que nós dissemos aqui, né? Muita coisa nova não vai se dizer ali. E isso acabou acontecendo. Nós tivemos apenas
um dicionário inteiro de desaforos e palavrões, né, que a gente escuta em qualquer campo de futebol, né? Mas enfim, escutamos isso dentro de uma sala presidencial da República, infelizmente. Mas nós vamos chegar lá, como o professor diz, com uma certa paciência, né, e muita discussão, nós vamos chegar a um lugar melhor no país e no mundo também. Foi o Caleidoscópio desta semana. Nós voltamos na próxima semana com mais uma pauta importante para você. É importante que, se você gostou do programa ou ficou levado a perguntar alguma coisa, a sugerir alguma coisa, a criticar alguma coisa, faça isso, por favor, nas redes da RDA Brasil, no canal do YouTube, onde há um chat, onde há comentários, e a gente, então, nos próximos programas, poderá, então, trazer essa sua colaboração. Muito obrigado a todos, até a próxima, muito obrigado a todos os colegas que nos falaram direto lá do Rio de Janeiro, do Piauí, entre o Piauí e o Ceará, né? aquele quase limite Delta ali, do Parnaíba. na Parnaíba, e São Paulo, Parnaíba, Rio de Janeiro e aqui Florianópolis. Muito obrigado a todos.